podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Como foi que teve início a trajetória de sucesso da rede de supermercados Armazém do Grão? No episódio de hoje, eu tenho a honra de receber a família por trás do empreendimento para um bate-papo que vai levar as raízes não somente do negócio, mas também da família Correia, que foi onde tudo começou. Eu me chamo Carolina Freitas e junto comigo estão Antônio Correia, diretor-presidente do Armazém do Grão, Luciana Gal, diretora de marketing da empresa, e Antônio Correia, ex-comerciante, pai de Antoine e testemunha de toda essa história. Antônio e Luciana, sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigada. Obrigado. Animados para esse bate-papo? Animados, vamos lá. É sempre bom falar de história de família, não é isso? A realização desse programa só é possível graças a algumas empresas petropolitanas que valorizam o trabalho realizado pelo Petrópolis Sob Lente e que têm fornecido apoio na produção do podcast. São elas o Estúdio Petrópolis, sempre presente comigo em projetos audiovisuais, inclusive ontem fomos para o Rio gravar um projeto muito bacana que em breve vai ao ar. A Mood Petrópolis, que me veste para o programa com peças autorais que são sinônimo de beleza e qualidade. Além do Chalé do Chocolate e Cadanes, que são os fornecedores oficiais de aperitivos para o programa e que, a exemplo do Armazém do Grão, inspiram por suas histórias de sucesso e empreendedorismo em Petrópolis. Bom, falar sobre o Armazém do Grão é falar em pessoas. E foi olhando para elas e suas necessidades que, em meados da década de 50, o produtor rural José Silvério Correia deu início à trajetória familiar no campo das vendas. Ele era de Sardual e se aventurou no comércio com a venda de querosene, banana e destilados para os operários envolvidos na construção da BR-040. Seu Antônio, depois dessa semente que foi plantada pelo seu pai, avô do Antoine, você ainda foi responsável pela fundação da Panificação Castrioto, lá no bairro Castrioto, que foi o primeiro contato do Antoine com os bastidores de um supermercado. Como é que era o dia a dia de vocês lá na panificação? Eu trabalhava e vendia pão, entregava na rua. Eu fazia todo o serviço quase da padaria, né? E fui trabalhando assim até que o Antoine resolveu passar para mercado, vender tudo, né? Montar um mercadinho. E ali a gente trabalhou e ele acabou ficando sozinho depois, né? Eu parei e ele continuou. Porque eu soube que era um negócio administrado em família. Era você junto de dois irmãos, tinha o dois Heitor irmãos, e o Osvaldo. O Osvaldo e o Como é que Heitor. era trabalhar em família lá na panificação? Mas eu que trabalhava, o Osvaldo e o Heitor não. O outro serviço, eles trabalhavam. Era sócio, mas... Você que estava ali no dia a dia. Eu que era o gerente dali. E como é que foi esse processo de levar Antoine para as atividades ali da família? Porque eu soube que bem novinho ele começou a engajar no comércio. Eu me sentia meio cansado e resolvi parar. Mas antes, quando ele era criança, ele já frequentava, né? Não, ele tinha 17 anos já. 15 ou 16 anos, né? Não, pera, tá falando quando eu tinha 7 anos de idade, né? Que eu já ficava na padaria. Já ficava, porque, usava o uniforme. Um jalequinho, não era isso? O jalequinho. Agregando a sua pergunta, vendia Carol, chiclete e doce. A padaria, quando meu pai convidou meus tios, né, para inaugurar a panificadora Castrioto, a operação da panificadora tinha os seus colaboradores, padeiros e tinham também as esposas e filhos. Então, do tio Osvaldo tinha a esposa dele, tinha os filhos dele trabalhando. Do tio Heitor também tinha meus dois primos que trabalhavam na padaria, né? Então, a operação do negócio era familiar. Não só como sócios, mas também na operação. E com isso também, por ter muito envolvimento com meus primos e ser o mais novo do que eles,
E a minha mãe também trabalhava na padaria. Então eu ia junto com ela, junto com meu pai. E vivia esse ecossistema ali, né? Junto com todo mundo. E eu cheguei a ver esse jaleco no seu escritório, não sei se ainda está lá, penduradinho, emoldurado. né? E o bacana, porque quando meu pai fala que fazia tudo, e realmente é verdade, porque não tinha tecnologia, não tinha processo, então não teve um estudo, um business plan para se montar a panificadora. Era força de trabalho, coragem e determinação. Então... Esse homem aqui, que nunca faltou para ele foi determinação. Quando ele quer alguma coisa, ele vai em frente e faz. Então, abria, fechava, fazia pão, trabalhava de noite quando o padeiro faltava, porque não tinha câmara de controlamento de fermentação como tem hoje, né? Fazia o pão, crescia, assava e vendia. Então, a padaria funcionava 24 horas, até porque um dos negócios da padaria não era só vender pão no balcão. Também entregava, né, pão nas fábricas, e tinha a Kombi que subia ir para vários bairros entregar pão em bares. Tinha né? uma adesão, então, era um grande E fazia o negócio, lanche também negócio, do né? café para Berne e para Pagan. Olha. Porque as fábricas não tinham cozinha industrial, mas pelo sindicato elas tinham que servir um lanche. E esse lanche, meu pai, na época... fez um contrato com a Werner, com a Fagan, para fornecer, com a Safira, e fornecia para essas fábricas pão na manteiga e café com leite. Que legal. E o negócio cresceu tanto que na casa que a gente morava, era de 2 andares, na parte de baixo da casa, meu pai montou uma pequena fábrica de passar pão na manteiga e fazer café com leite. Que bacana. E são as raízes, né? Como é que tudo tem início? Acho que as pessoas se perguntam muito isso em se tratando de negócios de sucesso, de como é que isso se concretiza, como é que é esse caminho até chegar lá. E, Antônio, você teve a sua carteira assinada com 14 anos, se tornou gerente com 16, foi sócio aos 18, passando a ser o proprietário aos 20. O que te cativou naquele ambiente e fez com que você quisesse trilhar uma carreira no segmento de supermercados? Primeiro foi a paixão, né, pelo varejo. Eu sempre gostei muito de estar em contato com pessoas. E, ao mesmo tempo, por sempre ter sido um atleta, sempre estar competindo, eu tinha uma competição pessoal, que era mudar essa história, né? Porque o meu avô, meu pai, meus tios, sempre foi muita força de trabalho. E eu sou de uma geração de ouro, porque eu vim do analógico e sofri a transformação digital. Então, quando eu tinha meus 20 anos, já estava automatizando o varejo. Então, o que mais me motivava é porque eu enxergava a longo prazo que com processo bem implantado, automatização da parte operacional e financeira, e criando uma governança com plano de carreira, eu podia escrever uma história diferente. Né? Realmente escalar o negócio automatizado, com controle e com gestão. Então também essa se autocompetir, essa competição, né? Isso me instigou muito também a dar continuidade. Até porque o meu pai e meus tios sempre tinham os filhos trabalhando, mas não era o objetivo deles. Queria que os filhos se formassem na faculdade, fizessem algo e seguissem uma carreira menos sofrida. Eu já enxergava aquele momento sim era sofrido, né? Mas dava para mudar essa história, então isso me instigou muito. E seu avô era da roça, né? O seu Antônio estava falando que a família começou realmente no interior, que foi galgando seu espaço, vendo oportunidades. Lutou muito para criar a gente. 7 filhos, né, seu Antônio? 7 filhos. Mais 3 que morreu. Morreu novo, né? Caramba. Aí se não deram trabalho, não. Morreu pequeno. E assim, eu não acredito muito quando o médico fala assim, né? Teu colesterol é alto. Aí ele fala assim, mas é de família. Isso eu não acredito. Mas acredito muito quando a veia empreendedora vem da família, né? Porque meu avô era um agricultor que plantava em terras arrendadas. Então, uma pessoa com poucas posses, mas se encorajou a vir para a cidade. E, na linha do tempo, todos os 7 filhos, né? Alguns se formaram
e tiveram uma carreira executiva, mas todos foram empreendedores, né? Todos concluíram a sua vida e ainda estão empreendendo. Então, dos 7, todos tiveram comércio, tem comércio, padaria, mercearia, ramo têxtil. Então, até o meu irmão, que eu tenho um irmão mais novo, sempre falou assim, não, meu irmão, comércio não é pra gente. Foi fazer uma outra carreira executiva e depois de 5 anos voltou pro comércio, está empreendendo, trabalha com Tá na veia da família, gente. É da família, isso realmente é da família. E para quem não sabe, a Luciana e o Antônio, além de parceiros profissionais, também são casados. Eles começaram a namorar na adolescência e têm caminhado de mãos dadas na vida e nos negócios desde então. Luciana, você acompanhou todo o crescimento do Antônio como empresário, participando do desenvolvimento do Armazém do Grão, que teve a primeira loja inaugurada na Dr. Porciúncula em 2008. Eu queria que você explicasse para o público o conceito do nome e também influências da época do bairro Castrioto que vocês não abrem mão. A própria localização estratégica é uma delas, né? Isso, Carol. Então, tem muitos anos já, né? Muitos. Eu vi toda essa história, né? Toda não, né? Mas uma boa parte dessa história nascer, né? E essa raiz, né? Isso sempre foi algo que a gente preservou, né? Esse cuidado com o cliente, o chamar o cliente pelo nome, o conhecer a história do cliente, a família do cliente, né? A gente tinha muita proximidade, a padaria trazia isso, né? E o próprio local, o bairro é um bairro fechado, né? Então, todo mundo se conhece, né? Todo mundo conhecia a família de São Antônio está lá há anos, né? Ainda hoje, né? Ainda hoje. Então, a gente trouxe para a essência do armazém a continuidade dessa essência da padaria, né? De estar próximo do cliente, de ter lojas em proximidade, né? Então, porque isso, né, faz com que a gente ainda, mesmo que a gente não esteja de frente para a operação, mas os nossos próprios colaboradores entendem essa necessidade dessa proximidade com o cliente, de entender o que o cliente precisa. De habitar aquele lar, né? De fazer parte do dia a dia da família. Fazer parte do dia a dia, porque a gente faz parte do dia a dia, né? A gente tem cliente que vai na loja 3 vezes por dia. Às vezes vai de manhã pegar um pãozinho para tomar café da manhã, né? Vai na hora do almoço pegar uma verdura fresquinha para fazer uma salada, né? Então, a gente participa mesmo do dia a dia do cliente. E a gente cria hábitos, né, com o mercado, porque estava pensando nisso esses dias, assim, que o comércio tem determinados nichos que acaba que, até com a difusão da internet, a gente acaba escolhendo outros meios. Mas o mercado a gente não tem como fugir. A gente tem as necessidades básicas, tem que recorrer a ele. E a gente cria esses hábitos de rotina. Então, assim, a sede do Valparaíso de vocês. Minha mãe sai do Pilates, vai lá fazer algumas compras. Então, assim, já tem todo um roteiro na vida do consumidor. E tem aquela questão de... você pode até substituir uma parte da sua compra pelo e-commerce, comprar pela internet. Mas tem aquela compra que você gosta de... né? Escolher a verdura, escolher a fruta, o pãozinho, isso tudo. E na pandemia a gente fez muito isso, né? Esse sistema de o mercado seleciona, te manda o que você quer, a gente manda a listinha, mas acaba que, poxa, um item de padaria, você quer ver, às vezes você descobre algo novo e tem todo realmente esse encanto. E tem também a relação com o nosso colaborador lá, né? Porque muitos viram amigos, inclusive, né? Muitos clientes viram amigos dos próprios das pessoas ali da loja, né? Então, tem essa troca também. As pessoas precisam de contato, né? De contato humano. E o mesmo com os colaboradores, né? Que a gente tem o caso da Raquel, que foi, inclusive, uma entrevistada nossa. Eu tenho muita alegria em colaborar com a história do Armazém do Grão em determinados momentos ao longo dos anos. E, recentemente, a gente produziu uma campanha institucional para a empresa e entrevistamos a Raquel, que é funcionária desde a época do bairro Castrioto. E foi muito legal ver todo o orgulho que ela sente. Ela falou que passou a acreditar mais nela mesma depois de entrar para a empresa. Então, o papel que vocês desempenham também nesse desenvolvimento dos colaboradores, né? E o bacana, Carol, você falou sobre essa questão da conexão, né? O meu avô,
ele sempre estava na padaria todos os dias, né, pai? Ele ia lá comprar caramelo Nestlé e fazer essa questão da parte social da padaria, né? Então, ele conversava com os clientes, ele sempre trazia para mim, levava para o meu pai os problemas. Então, assim, eu aprendi com meu avô, com a sua senioridade, como é importante também você estar dentro do comércio, escutando os clientes, escutando os colaboradores, né? Que vem junto com a pergunta que você fez para a Lu, né? O propósito da marca, por que o Armazém do Grão, né? Então, é por isso que tudo é essa conexão que veio lá do meu avô, em escutar o cliente e com muita sabedoria trazia para a gente que era mais agitado, né? Não podia escutar qualquer coisa, né? Olha, silêncio foi insatisfeito, porque o pão todo dia tá branquinho, ele quer pão moreninho. A gente falou, opa, então tem que ter 2 tipos de fornada de pão diferente, porque o detalhe faz a diferença, né? Então, toda essa questão dessa cadeia de valor, essa cultura de cuidar de gente, que tem que ser propagada. ela veio lá do meu avô e nos educar, nos treinar, na verdade, né? Que são 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente tem que escutar o dobro do que a gente fala, né? E Lu, e o termo grão? Então, quando a gente pensou nessa nova marca, né? Porque a gente estava começando a expandir. E a gente ia sair do bairro Castrioto. E quando a gente pensou na marca, a gente falou, como é que a gente vai levar Castrioto para fora do Castrioto? As pessoas não vão entender, né, o que significa o mercado Castrioto. E a gente já pensava muito grande, né? A gente sempre pensou olhando lá na frente, né? Então, a gente também não queria se classificar como um supermercado. A gente queria algo diferente que trouxesse mais essa conexão da proximidade com o cliente, essa coisa da padaria, né? Do dia a dia. Então, a gente pensou nessa coisa dos armazéns antigos, né? Então, como que tinha essa ligação do atendente do balcão com o cliente, né? Tinha essa proximidade, a questão de a gente, né? Às vezes o cliente chegava na padaria, a gente já sabia o que ele consumia, ele não precisava pedir, né? Então, a gente levou esse conceito para a marca, para a nova marca também, né? E o grão vem do trigo, né? Porque a gente veio da padaria, está na nossa raiz, né? Então, a gente precisava trazer isso de alguma forma, né? Então, a gente juntou aí as 2 palavrinhas e até hoje a gente já pensou, vamos trabalhar uma outra marca? Nunca. E foi um tiro certeiro? Foi a primeira escolha, a primeira opção de nome de vocês ou chegaram a cogitar algum outro nome e ficou de lado? Porque, na verdade, não foi uma questão de escolha, né? A gente não escolheu o nome. A gente realmente fez o storytelling, né? O que nós somos? Né? E aí chegou essa... Nós somos prestadores de serviço. Nós trazemos acolhida. A gente realmente quer trazer uma facilidade para o cliente. A gente quer ser uma solução para ele. E como um armazém, com uma palavra mais simples... A gente traz essa transmissão para o cliente. Então, é uma questão realmente, não foi uma escolha, nós somos isso. Né? E o grão, como a Lu falou, né? A gente veio de padaria, a gente honra muito isso. Né? Meu avô veio da lavoura, a gente honra muito isso. Então, quando você bota tudo isso de forma clara, aí você fala, pô, esse é o nosso nome próprio. Esse é o nosso nome próprio. Né? E era o grão. Não sei se, na época, eles pensaram em vender os grãos. Na época a gente até vendia produtos a granéis também. Vendemos produto granel. Na época, a Anvisa permitia que se trabalhasse com... No armazém? Mas quando eu falo vender granel, é arroz, feijão, milho, né? Grãos em geral. Depois a Anvisa ela veio vetando isso. Entendi. Também se perdeu um pouco a cultura de consumo de produtos a granéis. Né? Mas isso veio porque era um negócio também. E nos últimos anos, o Armazém do Grão tem vivido momentos expressivos na sua história. Um deles foi a transferência do centro de distribuição do grupo para a antiga sede da Dentsply no Bingen e o outro a aquisição da rede Regina em Teresópolis. Antônio, como é que se deu esse processo de fusão a uma rede com 70 anos de tradição e o porquê dessa decisão?
Bem, falando sobre o Regina, a família, né, durante 70 anos que operou aquela rede, elas têm uma cultura muito alinhada com a nossa cultura, né, com a minha, da Lu e dos nossos antecessores. E a família não estava em busca de um bom negócio. Eles estavam buscando alguém que fosse dar continuidade à história que eles escreveram. Né? Na verdade, são 3 irmãs, né? E das 3, 2 são casadas com seus esposos. Todos os 5 trabalhavam dentro dessa companhia. Então, eles estavam buscando 2 canais. Alguém que desse segurança do patrimônio deles, né? Porque é a renda que eles têm para dar continuidade, ter dignidade. E também manter essa história. E como a gente já se conhecia há alguns anos e trocavam muita experiência, quando chegou o momento deles, eles não tinham antecessores que quisessem dar continuidade. Então, mesmo que eles me escolheram para ser o sucessor deles, né? E com isso surgiu um negócio, onde a gente fez a aquisição da rede. Com toda essa história muito bonita, não foi fácil. Eu imagino. Adquirir uma rede que tem valores alinhados, mas uma cultura operacional diferente, é um desafio. Mas como eu sempre estudei junto com a Lu, né, esse modelo todo de gestão de pessoas, acho que o nosso pilar central que sustentou tudo isso foi saber cuidar de pessoas, escutar pessoas e respeitar a cultura de 70 anos. Isso eu acho que é fundamental, né? De saber... gente, em novembro do ano passado, todas as lojas viraram o Armazém do Grão. Né? Então, a gente esperou ainda 2 anos e meio para fazer essa disruptura de forma muito sustentável, com muito respeito. Né? Então, isso foi sobre a Rede Regina. A Dentsply era um imóvel que ficou quase 4 anos parado, né? Ali já se gerou quase 1.20 empregos diretos em alguns momentos. Caiu para 800, 600. E quando entrou a venda, a gente foi negociando com os americanos e buscando fazer essa operação. Demorou muitos anos para isso acontecer. E quando fechamos o negócio, eu falei assim para a Lu, falei, olha, Lu, não faz a gente fazer essa aquisição se a gente pelo menos fazer esse legado, né? De fomentar todo aquele espaço. E um dos fomentos que a gente fez foi nosso centro de distribuição, agora nosso centro corporativo, né? Junto com outras operações de hortifruti, etc. E o meu irmão também, ano passado... um dos prédios montou a fábrica dele. Quando eu visitei, ele estava para transferir montou a fábrica, está com uma operação muito bacana, gerando muito emprego também. E temos mais espaço ainda para fazer outros negócios e movimentar. Então, assim, atendeu a nossa necessidade. Foi um bom empreendimento que a gente fez. Revitalizamos uma parte da fábrica, né? E a outra construímos. E agora, como legado... realmente pegar algo que já existia e fazer acontecer de novo. Eu acho que isso é um legado que todos os empreendedores têm que pensar. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre atribuir novos usos ao patrimônio já existente. Então, como é que a gente consegue ressignificar aquele espaço e fazer com que ele seja interessante para a cidade de novo? E ano passado eu visitei o CD. Quem for stalkear lá o Instagram do Petrópolis Sobilente vai achar vídeo da minha visita ao CD. E eu fiquei muito impressionada pela magnitude do espaço, pela funcionalidade que ele tem. Vocês têm a gente está acostumado a fazer compra pela internet, tem como se fosse um mercado, só que para realizar as compras de quem faz essas compras pela internet. Então, tem o mesmo sistema, tem o caixa em que os operadores passam os produtos, tudo isso para escoar esses pedidos feitos de forma remota. Então, assim, é muito bacana. E eu me lembro da pandemia de visitar o escritório de vocês no Capela e vocês estarem comentando que iam fazer essa transferência para o CD na Dentsply, e era até uma entrada na lateral do mercado, era bem modesto, né, o espaço do escritório. E aí, quando eu visitei o CD, já tinha vocês têm como se fosse uma loja, né, de conveniência, em que o visitante pode pegar um lanche, pode fazer uma compra ali na hora. Eu achei fantástico, porque realmente segue ali um padrão de alto nível, né? Muito Solução. legal. Solução. Qualidade e praticidade. E, seu Antônio, o que você sente quando você tem a oportunidade de visitar a empresa e, sobretudo, o CD, que você já foi lá muitas vezes? Eu sinto muito orgulho de ver eles com
com esse sucesso todo. E a Luciane, né? Que a Luciane, de qualquer jeito, ela já trabalhava Já, já muito vendia antes. alguma coisa. Muito antes, Muito né? antes de armazém. Mas que eu botei algumas pessoas para trabalhar comigo na sociedade, mas nenhum deles queriam crescer. Queriam trabalhar, ganhar um pouquinho e vivendo. E eu acabei desanimando, porque o tempo vai passando, a idade vai chegando, e eu também fiquei meio doente com essa febre, eu tive o reumatismo, né? E de molhava os pés, o sapato, e secava nos pés, e passou aí 10, 15 anos, aí começou a dar problema, a me inchar as pernas, os braços e tudo. E você teve todo esse desgaste, né? De sócios que às aí vezes não... eu desanimei de querer crescer, sabe? Mais ou menos, Mas aí, pai? quando o Antoine já pensou diferente, né? Se um dos sócios, que teve lá o Tião, o Gal, o Heitor, o Osvaldo, o Zé, que teve esse meu sobrinho, que é casado com a minha sobrinha, eu trouxe ele do Rio, que ele queria vir para Petrópolis, botei ele para trabalhar, botei sociedade, coisa, mas eu senti que ele queria viver. Cada um com seu modo de operar. E você imaginava, seu Antônio, lá naquela época que Antônio ia construir... Olha, toda quando essa... eu fiz o prédio, o engenheiro que fez o prédio lá, ele olhava para o Antoine e falava assim, olha, esse menino vai longe. Inclusive, ele falou assim, se a gente trabalhar durante 10 anos, se dedicar mesmo e fazer umas economias, porque serviço é assim, tu tem que estar ali e tem que trabalhar. Então, depois de 10 anos que tu juntar um dinheiro, aí tu vê o que você gosta de fazer e vai fazer, né? Mas ele já falava que o Antoine tinha jeito para o negócio. E eu acho que nem pensava tanto, né? Que quando ele virou para mim e falou assim, olha, quando a gente montou, eu já estava meio ruim já. Isso há 25 anos atrás. 20 anos. Aí Ficou ruim para ficar bom de novo. Aí ele falou, depois que montou tudo, que de padaria passou para mercadinho e coisa... Ele falou, agora está tudo bem. Aí estava tudo controlado direitinho. Ele falou assim, olha, eu só quero uma coisa agora, eu quero que o senhor saia. Para ele, que tinha 16 ou 17 anos, eu sabia que ele não sabia nada para mim, porque ele fazia o que eu mandava. Ou que coisa. Aí, como eu já estava meio coisa, aí eu tentei a sorte. E acabou que calhou porque todo mundo me conhecia, a maioria ali, não. Então só falava comigo. Ele falou, se tu ficar aqui eu não vou aprender. Tem que sair. E ele ficou e acabou... Tem que dar margem para experimentação, para o crescimento. Acabou as pessoas tendo que aceitar ele do jeito que ele era, né? E ele entrou no ritmo certo, né? E acabou... assim, com grande sucesso. E, Lu, à medida em que a rede Armazém do Grão cresce, vocês têm uma preocupação ainda maior em fazer com que os princípios da empresa possam ser disseminados entre os colaboradores. Hoje são 13 lojas presenciais, sem falar no e-commerce. Vocês dispõem de 2 projetos valiosos, que são o Programa de Excelência e a Unigrão. Você pode comentar brevemente sobre eles? Posso. Então, a Unigrão ela veio em 2017, quando a gente conheceu uma consultora nossa, né, lá de São Paulo, e a gente entendeu que a gente podia fazer muito mais do que a gente fazia. Né? Eu tinha uma grande vontade de conhecer os bastidores da Disney, entender como é que aquilo tudo lá funcionava. E com ela eu descobri que eu podia não só conhecer, mas também trazer tudo aquilo para aplicar dentro da empresa. Todos os conceitos, né, toda a metodologia que é aplicado lá.
Em 2017, a gente foi para lá, eu com a Adriana, que é nossa gerente de RH, né? Então, ela foi para lá comigo, a gente fez o curso, a gente veio para Petrópolis, trouxemos toda a metodologia, ficamos 2 anos desenvolvendo aulas, preparando equipe junto com a Surama, que era a nossa mentora. E em 2019 a gente inaugurou a Universidade Corporativa do Armazém do Grão. E é um baita diferencial, né? Hoje, 100% dos nossos colaboradores, tanto os que já estavam com a gente, né? Todos eles passaram por todos os cursos, e todos que entram novos, eles só vão para a função efetivamente depois que passam por todos os cursos da Uni. Né? Os cursos da sua função. Então, isso é algo para a gente muito valioso, porque a gente tem certeza de que o colaborador ele vai entrar no seu setor sabendo o que ele tem que fazer. Mesmo que ele não saiba operacionalizar ali, né, 100%, mas ele já entende, principalmente ele entende os valores da empresa. Né? Principalmente ele sabe aonde ele chegou e aonde ele pode chegar, porque junto com isso a gente tem o plano de carreira. Então, o colaborador que chega hoje, em qualquer função, ele sabe o caminho que ele tem que trilhar para chegar em algum outro cargo que ele queira dentro da empresa. E eu me lembro que vocês falaram que as próprias aulas são elaboradas pelos colaboradores, então é realmente reflexo da realidade que eles vivem no dia a dia da empresa, né? Foi toda 100% construída pela equipe de líderes. Né? Os líderes se reuniam uma vez por mês, e ali, por isso que a gente demorou 2 anos para construir tudo, porque são muitas aulas, muitos cursos, né, muitas funções dentro da empresa. E nós levamos um tempão para poder conseguir botar tudo organizado. Né? Mas, hoje, 100% de quem entra passa por esse processo. Passa por esse processo. E uma outra preocupação que vem, inevitavelmente, junto do crescimento é a responsabilidade em garantir que ele aconteça de uma forma sustentável, sempre minimizando ao máximo possíveis impactos logísticos e viários. Eu sei que o Armazém do Grão tem uma preocupação grande em valorizar o produtor local, e eu soube que recentemente vocês tomaram uma decisão importante envolvendo o setor de hortifruti. Que decisão foi essa, Antônio, que vocês buscaram centralizar aqui em Petrópolis? Bem, Carol, foi em cima de 2 necessidades, né? Uma é realmente fomentar o agronegócio local. Então, quando a gente pega assim um raio de 50 quilômetros do nosso centro de distribuição, tem vários produtores, desde a cidade de Petrópolis e arredores, né? Então, é uma grande oportunidade de a gente fomentar esses fornecedores sem ter atravessador, sem precisar que alguém vá na lavoura, compre e leve para o Ceasa. E o segundo, realmente, é se tornar uma referência em hortifruti. Porque a gente sempre teve uma boa padaria, um bom açougue, mas o hortifruti nunca foi um setor muito pujante dentro do nosso negócio. Nunca foi uma referência. Então, a gente concentrando a nossa distribuição em Petrópolis, fomentando o produtor local, trazendo frescor, e diminuindo o impacto viário, que a gente mesmo faz a logística de madrugada com nossos caminhões, já é um primeiro passo. E o segundo agora é, junto com esse produtor, com essa senioridade de quem produz, aprender a como levar na ponta para o consumidor final um produto de excelente qualidade. Então, realmente, é uma visão estratégica e se posicionando de forma estratégica para, na ponta, oferecer o melhor produto. E vocês comentaram que desde a fundação do Armazém, vocês sempre buscaram apoiar os produtores locais, independente de serem agrícolas ou não. Fábricas de biscoito, vocês sempre tiveram esse olhar voltado para o que é petropolitano também, né? É uma cultura do Armazém do Grão fomentar todos os negócios locais, né? Tanto que a gente está em Petrópolis hoje, e toda a nossa inteligência embarcada, tudo está dentro da cidade de Petrópolis. A gente não importa nada de fora, né? Tudo aqui de dentro, quando tu fala de gente, pessoas, prestadores de serviço, pessoal de manutenção e etc. E também as indústrias, seja pequena, média ou grande. Então, a gente sempre dá preferência
Agora, tem toda uma questão também tributária, logística. E falando de logística, por isso que a gente centraliza hoje, né? Eu entendo que um pequeno produtor de biscoito, para ele entregar em 13 lojas hoje, É inviável. ele não tem tempo, às vezes não tem capex para poder ter esse custo. Né? Então, a gente centralizando esse pequeno produtor ou indústria, né? A gente consegue trazer essa capilaridade de expansão para ele. Tanto na cidade de Petrópolis quanto Teresópolis. Mesmo tendo uma loja no Rio, mas assim, a gente leva daqui para o Rio. Né? Não traz do Rio para Petrópolis. A gente leva a cultura da serra para o Rio. Né? E a gente consegue ter um spoiler da próxima loja, porque eu soube que tem um projeto a caminho e queria saber o que você pode antecipar para o público. É assim, nosso plano de expansão está totalmente para a região serrana, né? Então a gente tem uma loja na Barra da Tijuca para posicionamento de marca, tá? Para a gente poder ali estar sem estratégia mesmo, né? Perto de um corredor com grandes marcas juntos, posicionamento de marca, de preço, de produto perante as indústrias. Mas a nossa expansão está para a região serrana. Sim. A gente está mirando muito hoje, mais olhando para o 5º distrito. Entendo que o 5º distrito hoje ele tem 2 potenciais. Primeiro, o potencial de pessoas migrando para essas regiões, porque onde tem espaço para verticalização ou até para casa mesmo, né? E tem a BR-040, que facilita muito essa logística para o 5º distrito. E também como uma logística reversa, né? Todos os nossos multiprodutores também estão ali, na região do Brejal, outros municípios como São José do Vale do Rio Preto, Areal. Então, a gente está mirando o 5º distrito, focando em abrir loja para poder atender aquela comunidade ali, que não tem uma oferta, né? E também pensando na logística reversa, de escoar o agronegócio para o nosso CD e a gente fazer a distribuição para as lojas de Teresópolis e Barra da Tijuca. Facilitar ainda mais, né? Então, é uma cadeia sustentável. E essa ideia de qualidade aliada à praticidade se traduz muito também no grano, que, para quem não sabe, é o restaurante presente no armazém do grão na Mosela. E ele possibilita a vivência direta com a gastronomia a preços muito acessíveis para que realmente todas as camadas da sociedade possam desfrutar de bons produtos, de bons vinhos, de boas massas. Pelo que você me contou, era uma demanda trazida pelos próprios clientes, né? Isso, Carol. Então, a gente tem na Mosela e na loja do Alto Isso, em Teresópolis. Que eu tô doida para conhecer. Inclusive, queria que você falasse sobre essa loja, porque tem sido muito recomendada. Na loja de Boa Vista, em Itaipava, a gente tem uma cafeteria menor, né? Então, o cardápio é menor, mas também tem um grano lá. E isso sempre foi uma solicitação dos clientes, né? E faz parte daquilo que a gente propõe enquanto marca, que é gerar experiências. Né? A gente quer trazer muitas experiências dentro da loja, então a gente está sempre fazendo alguma degustação, a gente está sempre fazendo algo que o cliente possa ter contato com o produto, e o grano também é essa experiência, né? Porque tudo que a gente vende lá pronto tem na loja, seja pronto também, né? De alguma forma, congelado, ou para os próprios caldos para a pessoa levar para casa, ou também para consumir lá na hora, né? Então, a gente tem essa... pode proporcionar isso para o cliente de uma forma que não é pesada em termos financeiros, porque é um custo mais barato, a qualidade é excelente, as massas são massas importadas, a farinha da pizza é uma farinha italiana. Então, assim, são muitas experiências que ele pode estar ali provando e Você comentou que até alguns dos produtos você pode levar para casa e preparar. Então, pode preparar. Está congelado, você consegue com facilidade reproduzir em casa. Exatamente. Então, a gente tem tá a pizza que a gente vende pronta, já congelada, só chegar em casa só aquecer. E os preços são muito semelhantes. Exatamente, né? Isso que eu ia falar. Porque o vinho, por exemplo, né, ele é o mesmo preço da prateleira da loja. Né? Isso é Tanto que a loja, você pode ir lá na loja, comprar o vinho, levar, tomar no restaurante, não é um impedimento.
expeditivo. A gente tem alguns rótulos, mas nossa adega é enorme, né? Então, o cliente também pode ficar à vontade em escolher na loja e levar para o restaurante. E o bacana também, porque assim, na minha operação, né, como gestor, eu sempre prego que nós somos responsáveis pela verticalização de consumo. Então, assim, se a gente quer melhorar o consumo, a verticalização, a gente tem que causar experimentação. Então, a estratégia do grano, em ter uma massa grano duro, a um preço muito acessível, para as pessoas experimentarem o que é um grano duro, né? Experimentarem o que é uma pizza napolitana. Muitos conhecem, mas muitos não conhecem, né? Entender a verticalização do vinho ou da cerveja, que a gente tem desde a cerveja de primeiro preço e as artesanais, especiais e etc. Então, o grano, ele é mais do que um negócio. Ele é um espaço aonde proporciona verticalização de consumo para as pessoas que ali frequentam. E vocês têm toda uma preocupação também de inclusão de linhas que até bem pouco tempo era difícil da gente encontrar. Então, massa sem glúten, pão sem glúten, leite vegetal, os próprios produtos importados, para além dos vinhos e massas, né, biscoitos. Isso sempre chama muita atenção de quem está visitando e vocês, eu acho que foram pioneiros nesse sentido. Sempre buscando trabalhar com produtos de diferentes países, trazer essa variedade de culturas para as prateleiras. É assim, e quando eu comecei a importar, porque hoje a gente importa 100% do que a gente vende de internacionais, até por rastreabilidade, por responsabilidade também de nacionalização, né? Não podemos vender qualquer coisa. Nós vendemos combustível humano, né? Aquilo que vai gerar saúde e boa experiência. Então, assim, também, antigamente, tinha seções, né? Seções de importado, seções de celíaco. A gente criou uma disruptura sobre isso. Então, os biscoitos do mundo todo, Brasil, de Petrópolis, italianos, franceses, tudo fica junto. Então, a gente não quer selecionar o que é melhor ou pior. A gente quer trazer uma variedade e o cliente, sim, poder escolher aquilo que naquele momento gera prazer. E através de plano, plano de operação, a gente vai clusterizando, criando cross, né, que a gente chama de cross-selling, venda casada, para o cliente falar assim, poxa, hoje eu vou levar uma manteigada de Petrópolis, vou levar um francês também. Ele vai ver que o francês é bom, mas de Petrópolis é ótimo. Porque o Brasil aprendeu a fazer comida boa já há muitos anos, a fazer tudo bom. Então, a preferência nossa é pro nacional, nós somos brasileiros, a gente é apaixonado nesse país. Mas quem manda é o cliente, né? Então, a gente traz o consumo do mundo todo para as pessoas tomarem as suas decisões. A gente não escolhe pelo cliente. Ele tem a oportunidade de escolher pelo momento dele, né? De consumo. Então, a hora que ele quiser, né, um produto importado, a gente tem para oferecer. Mas se no momento que ele está, né, do consumo dele não é um importado, a gente tem principalmente os locais. Né? Mas sempre vamos estar oferecendo local. Né? Esse é o nosso propósito. Nós e todos os nossos colaboradores. Né? Nós também temos massas do mundo todo, mas a maioria nossa é massa nacional e local. Né? Hoje eu posso dizer para você que das massas especiais, a que a gente mais vende em volume é uma marca local. Olha, que legal. Mostra o prestígio e o reconhecimento ao que é daqui. Pouco mais responsabilidade. Porque quem está comprando nas nossas lojas confia, né? Não são franceses, italianos, chilenos, argentinos, com todo respeito, meus parceiros do mundo todo, mas são petropolitanos, cariocas, né? Teresopolitanos. Então, né? Quem vende para a gente compra também. Né? E, seu Antônio, tem alguma loja, dentre as lojas do Armazém do Grão, que você goste mais, que tenha... Você tem um carinho especial? Eu gosto de todas elas. Se alguém falar mal de uma, eu não fico satisfeito. E tem uma curiosidade que a gente não chegou a mencionar, que a venda do avô da Antoine, ela acontecia ali próximo à loja do Capela. Então, para além de toda essa história de inspiração... Eu estive pensando nisso. Tem... Porque a gente cria uma coisa, mas com o tempo... Foi que nem o que está acontecendo lá.
Ali abriu 3 mercados, lá dele, ali do Você está falando do Bing, né? do Bing, é. Isso. E tem o outro também. Não faz São propaganda 3. concorrente, não. Não faz propaganda Não vou concorrente, falar não. de concorrente, não. Aí, Mas você lembrou da época em que seu Aí, pai tinha um comércio lá? quando a gente começou, não tinha mercado, não tinha nada. Depois é que surgiu. E foi o que aconteceu no Castrioto. Porque vinha o pessoal do Duarte, Centenário, do Bing, ia lá comprar, porque só tinha lá. Mas abriu outros, aí dividiu, a despesa são grande. Aí a venda menos, vamos supor, a metade dá para despesa. E como a gente está falando muito sobre... Caiu, aí não tem jeito, porque tem jeito, né? Mas ele já é forçado, não compensa. Para ele, por exemplo, não compensa. Só para agregar com o senhor, assim, né? Essa questão da concorrência, né? Foi muito interessante, porque há uns 20 anos atrás, talvez um pouco mais, começou a ter concorrente no Bing. Foi quando a gente se reinventou, né? Porque começou com padaria e vendendo pão para os outros locais. Depois todo mundo começou a ter padaria. Aí Os outros já bairros. teve que encontrar Em uma 95, alternativa. Isso tem mais de 30 anos. Caiu. Aí a padaria passou a ser não ser mais um bom negócio. A gente veio com o mercado e padaria junto. Aí começou a ser um bom negócio. Depois veio a concorrência. Aí já começou o negócio já realmente ficar um pouco difícil. Aí nós começamos a criar, né, com televendas, que é o e-commerce de hoje, né? Então, há uns 25 anos atrás, a gente tinha lá 2 meninas com headset, Olha, só pegando o pedido por telefone. E por estar no Castrioto, um bairro sem saída e longe de tudo, mas na época a gente começou a implantar motos entregando compra. A gente chegava a fazer quase 2.000 entregas por mês nossa. em toda Petrópolis, Caramba. usando televendas. Né? Então, na verdade, pegando esse gancho do meu pai, né? Você até falou que seu Antônio é um ex-comerciante, mas ele é um grande mentor. É, ele Como meu continua. avô sempre foi um grande mentor, É. né? Então, assim, porque o que adianta da juventude e força de trabalho se você não tem senioridade? É. Então, quando os jovens, as pessoas plenas, que têm força, garra e energia, mas têm a sabedoria, a humildade de escutar uma pessoa sênior, ele quebra qualquer barreira que vem pela frente. Então, a gente usou muito isso, né, em todos os momentos da minha carreira. Quando algo está comum, a gente tem que se reinventar. Então, quando começou a ter outros concorrentes perto do Castrioto, a gente saiu com televendas, né, delivery, e a gente se reinventou. E como a gente vem se reinventando até hoje. E que bom continuar. É isso. E como essa é uma história muito visual também, porque a gente acaba se pegando, imaginando esses cenários, construindo essas cenas, eu queria que o Bruno exibisse algumas fotos que a gente selecionou. São fotos que mostram desde o princípio, no Castrioto, ao momento atual que vocês vivem. Então, aqui está enquanto já supermercado, né? Já foi 2005, né? Porque a padaria era nesse prédio aqui, esse prédio branco. E em 2002, um vizinho muito querido, né, que eu chamo de Tinilson e Tia Hilda, tinha a casa do lado. E eu convidei eles a me vender a casa, né? Ele falou, cara, eu te vendo, mas eu gosto de morar aqui. Eu falei, eu faço mercado e faço um apartamento para vocês morarem em cima. Igualzinho do meu pai. Aí eu fiz o prédio do lado e em cima, a Tia Hilda mora até hoje nesse apartamento, né? E aí que eu comecei realmente... Meu primeiro empreendimento foi aí. Porque eu operava a padaria, operei uma transformação. E em 2004 eu dei um marco zero e transformei a padaria no mercado Castrioto. Realmente aí começou um novo propósito, um novo capítulo da minha história. Aí já foi 2008, né? Que a gente, em maio, foi dia 24 de maio de 2008. Vamos começar a falar dos preços, que eu já sei. Fotos de Aí você mercado, vê, antigamente. Olha quanto custava um biscoito na época, Olha a né? pizza, 89 R$3,99. centavos. Você vê que 5 quilos de arroz, R$8,99. Né? Arroz nunca foi barato, né? Se pegar a inflação de 2008 para cá, quanto seria o arroz hoje, né? E, enfim, então aí foi 2008, a gente já começou uma nova marca, uma outra cultura
de trabalhar. E em 2005, que a Luciana já sempre trabalhou comigo ali, mas nunca como um trabalho único, né? Em 2005 que ela veio realmente trabalhar dentro do supermercado Castrioto, implantou o RH e a gente veio se reinventando até 2008, abriu o Armazém do Grão. E o Cachorro também virou o Armazém do Grão quando a gente inaugurou essa loja. O que temos em seguida? O centro de distribuição. Esse é o nosso quarto momento sem distribuição, né? O primeiro foi uma garagem de uma casa no Bar da Silveira, porque quando eu abri a loja da Porciúncula e já tinha um Castrioto, eu já tinha problema viário, tinha problema logístico. Quando eu botava uma carreta num Castrioto, arrebentava os fios todos. Caramba. E os vizinhos ficavam muito chateados e com razão. Então a gente estava fazendo algo muito errado. E na Porciúncula não conseguia botar uma carreta, um truque no centro da cidade. Então a gente alugou uma garagem de aquelas casas antigas, uma garagem grande, na época tinha 300 metros quadrados. E quem começou comigo foi o Silvio, até hoje trabalha comigo no CD. Que legal. Então o Silvio trabalha com a gente desde 2006, acredito. Que legal. Então o Silvio era o meu gerente de CD. Aí em 2010 a gente foi para um CD de 500 metros. Aí em 2012, já com a quinta loja, a gente foi para um CD de 2.000 metros. E esse suportou até 2023, né? Fez muitos. Com a aquisição do Regina, a gente já estava com esse CD pronto e mudamos para... Você falou, já está diferente. Já tem mais porta-pares, já está mais alto, né? Vai se mudando a todo momento, né? Essa é a foto aérea, né? Então, aqui é a parte nova que eu lhe falei. Ainda temos aqui uma indústria que a gente vai construir em algum momento, ali o nosso corporativo. E tem mais 4 torres para baixo. E a primeira torre ali, que a gente preservou tudo, é onde a Visu Brasil, que é a empresa do meu irmão, está alocada hoje. Acho que essa foto dá uma boa dimensão, Dá uma né, boa do que dimensão. é o espaço. Hoje, só nesse empreendimento, a gente já está gerando em torno de 320 empregos diretos. É muito gratificante, né? E aqui a gente vê a loja de Teresópolis, que é a loja modelo, né? Uma loja conceito. É uma loja conceito, uma flagship que a gente chama, né? Já é o modelo 2024 do Armazém do Grão. Modelo arquitetônico, de fachada, né? Queria que o Lu até comentasse, né? Porque vocês falaram que é uma loja que emprega muita tecnologia, que traz essa modernidade. É uma loja de muito retail media, né? Então, assim, a gente traz uma experiência... Essa é a que tem a indústria, né? Não, essa que inaugurou agora. Teresópolis. Teresópolis, né? Depois falo da indústria, legal. A gente tem uma indústria também de panificação em Teresópolis, né? Mas, enfim, concluindo aqui, então, é uma loja que ela leva para o cliente uma experiência... O que a indústria quer oferecer? Mas não só com imagem, mas com vídeo, né? Então, se uma indústria lança um produto, ela pode contar a história desse produto em nossas telas. Então, ela tem uma tela por setor e tem um túnel de LED logo na entrada. Então, é uma grande experiência. Fora uma arquitetura fantástica, é um prédio que já existe há mais de 45 anos. Esse prédio a gente revitalizou ele todo da fachada para trás. Então, tu chega lá, é telhado de armazém, aqueles telhados grandes, com toras de madeira, né? De novo, essa ideia Mas de a fachada, novos a gente usos. veio com uma fachada elegante, uma fachada moderna. Então, e foi uma obra 100% sustentável também. A gente não demoliu nada que existia, só agregamos aço, steel frame, tudo construção de ponta. Também é legal, Carol, que todas as lojas, né, sendo próprias ou não, a gente sempre construiu e reformou todas elas. Então, a gente também tem uma equipe, né, de construção civil que desde 2010 constrói todas as lojas do Armazém do Grão e a equipe do Armazém do Grão também. A equipe é muito unificada, né? Eu sinto muito isso, que os setores trabalham muito em harmonia. Assim, é muito bonitinho a gente falar isso, mas na verdade é porque a empresa, além de trazer um ecossistema sustentável, respeito, ética, né? Combinado é combinado, tem plano de carreira. Porque é uma palavra que eu vou falar aqui, talvez nem todos vão entender. Mas um dos papéis, né, do empreendedor é distribuir riqueza. Então, quem empreende distribui riqueza.
riqueza intelectual, riqueza monetária. E o plano de carreira tem esse papel, né? Porque a intelectualidade Da perspectiva, e o monetário né? anda junto. Eu acho Então, que para quem é colaborador, ter essa perspectiva de crescimento, de que sabe que consegue alçar voos maiores e que consegue caminhar junto, faz a diferença para quem está entrando, para quem quer continuar. Porque por que as pessoas saem dos seus empregos, né? Normalmente buscando uma situação melhor. E aí vendo que tem alguém que está à frente, que está ampliando, que está crescendo e que quer que você cresça também, é o que mantém. E assim, não só o plano de carreira em si, mas o ambiente tem que ser legal, Tem sabe? que ser saudável. Tem que ser sustentável, né? Quando eu falo de sustentável, a gente está falando dignidade. O que você oferece para o cliente é o mesmo para o colaborador, em questão de infraestrutura, né? De comunicação clara, precisa, objetiva, né? Dualidade. Então, assim, todo mundo é tratado da mesma forma, não tem hierarquia para tratamento. Então, são tudo isso que vai galgando de gerações e gerações e retendo as pessoas a fazerem parte. E vocês têm muitos colaboradores de longa data, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns deles. Você falou desse do CD, se não me engano, foi Silvio, ele que eu entrevistei por telefone na pandemia. E são pessoas que têm muito orgulho, né, em acompanhar o crescimento dessa empresa, do empreendimento, de ver a família prosperar, deles mesmos poderem colaborar com isso. Eu acho que é muito bacana da gente observar a relação que é existente, que vai muito além do prestador de serviço, né? Realmente uma amizade que é criada, um elo, um vínculo. Porque, assim, emocionalmente falando de neurociência, né? A gente está falando o seguinte, isso é o que sai da boca, mas no coração é tudo diferente, porque, na verdade, o crescimento é deles. O desenvolvimento é deles. Mas quando a gente gosta de alguém, é bom vê-lo também. Eu acho que é genuíno. Não acho que seja só da boca para fora, não. Acho que é genuíno. Assim, mas eu quis dizer da boca para fora, é o que sai da boca. Né? Porque assim, eu falo para meus filhos que eu amo eles. Mas se o meu coração estivesse falando, é muito mais do que amor. É algo imensurável. Né? E é a mesma coisa que eu leio, sabe, no coração de cada um. Porque quem sou eu e a Luciana para fazer isso tudo? A gente não tem condições. É uma história escrita por pessoas, que inclusive é o lema que a gente essas encerrou a campanha. 1.500 colaboradores diretos e mais os indiretos, é eles que escrevem essa história. Eles que fazem isso acontecer. Então, quando você fala assim, um depoimento que ele fala da gratidão pela oportunidade, isso sim sai da boca e é o que tem que sair. Mas quem faz acontecer são eles. Né? Então, eles estão crescendo juntos, desenvolvendo junto, levando para casa resultado, não só monetário, mas como participativo. E a riqueza da universidade é isso. Né? Quando um colaborador de 60 anos, que nunca foi reconhecido, nunca teve um treinamento, nunca teve um certificado, ele passa por essa experiência em casa e fala assim para os netos dele, vovô, ganhou um certificado aqui, foi promovido. Né? O papai foi promovido. Isso muda a história de uma pessoa. Então, é muito mais do que uma oportunidade, é legado. Né? E eu acho que você falou bem no início, né, que sempre buscou ter essa autossuperação. E eu acho que pro colaborador estando... Eu quero voltar nessas fotos, hein, Bruno? Não saia delas não, que tem foto da família para entrar. A gente estava falando sobre essa autossuperação e sobre os próprios funcionários serem submetidos a esse processo constante de superarem desafios que eles mesmos se impõem, né? Isso é natural do ser humano. E quando a gente teve a oportunidade novamente de conversar com a Raquel e também com o Márcio do Açougue, o Márcio foi um relato vivo ali de que entrou até a 4ª série, se não me engano, que ele tinha de estudo concluído, se formou na faculdade e está num cargo de liderança, né? Comandando ali o setor, instruindo os novos funcionários, e como é que isso incentiva quem está ali a ser melhor para si. E assim, a gente, enquanto armazém, né, enquanto empresa, a gente estimula muito isso neles, né? Que eles estejam sempre se atualizando, estudando, se capacitando. Isso é muito importante, não só, e a gente sempre coloca isso, né? É importante sim, porque eles vão desenvolver um trabalho melhor dentro da empresa, mas é muito mais importante porque isso vai melhorar eles, né? A capacidade deles, a autoestima deles. Então, isso, a gente tem
né, esse estímulo mesmo. Mas é muito mais do que estímulo, né? Porque assim, todo o nosso treinamento em horário de trabalho. Sim. Às vezes eu converso com alguns outros empresários e eles falam assim, poxa, tá difícil mão de obra, não consigo pessoas qualificadas. Eu falei, cara, mas só tem um jeito de você reter mão de obra e qualificar. É dentro de casa. Então, assim, onde vem o estímulo, né? Então, o colaborador, ele tem que, dentro do horário dele de trabalho, ele tem que parar para estudar. Porque se eu quiser que ele estude na casa dele, primeiro que isso não faz parte da legislação do trabalho. E segundo que você, todo mundo tem outros compromissos fora do trabalho. Uns têm casa para arrumar, tem filho para cuidar, tem outros estudos para fazer, tem as suas questões. Então, quando você desenvolve as pessoas dentro da sua rotina, dentro do seu horário de trabalho, começa como uma obrigação. E depois vira desenvolvimento humano. Né? Porque todos nós aqui, a gente absorve muito bem o upgrade, mas jamais o downgrade. Né? Se tu toma uma água boa, uma água pura, por uma semana, você sente cheiro de cloro fácil. Né? Então, todo mundo está acostumado. Assim, quem usa um banheiro sujo, eu falo muito isso e prego, né? E começa a usar um banheiro limpo, ele suja, eu limpo, ele suja, eu limpo, eu suja, eu limpo. Depois que é banheiro sujo, mas não, que é só um banheiro limpo. Então, tudo é cultura que você vai mudando na vida das pessoas. E para o conhecimento é a mesma coisa. Então, você está ali acostumado a repor lata de milho. E se você começa a ensinar ele a fazer um pão bacana, quando alguém elogiar o pão dele, ele comer e ver que é gostoso, é fazer pão bacana sempre. E eu quero, para encerrar o episódio de hoje, retomar aqui a exibição das fotos para mostrar fotos da família. Se não me engano, tem uma foto ainda que vai aparecer ali da loja de Teresópolis por dentro. Essa daí que mostra um pouco dos painéis. E aí já avançar para as fotos da família que traduzem bem essa ideia da raiz, dos princípios, do que rege a caminhada. Antes da gente chegar nas fotos de família, tem essas imagens do Grano, que é um restaurante belíssimo. Eu acho que traduz essa ideia de acolhimento, né, de um lugar aconchegante, que convida para uma pausa no dia a dia. E aí seja uma pizza, seja um café, seja um almoço. Né? A gente está aberto do almoço à noite, né, na pizza. Enfim, é um lugar gostoso para dar uma paradinha lá. Uma passagem rápida, algo um pouco mais prolongado. Exatamente. E agora, chegando nas fotos de família, queria que Antônio comentasse sobre elas. A primeira foto é do meu avô, né? Pai do meu pai. Porque o meu pai trabalhava muito e minha mãe também. A minha infância, eu passei muito na casa dos meus avós, né? Então, sou meu segundo pai e minha segunda mãe ali. E a segunda foto já foi no sítio de Secretário. Logo quando a gente fez o sítio, eu devia ter uns 17 para 18 anos. Né? E domingo a gente fechava a padaria e meu pai, e a gente ia pro sítio. Todo domingo, 2h pouco, a gente ia pro sítio. E ficava na beira do lago aí, batendo papo, conversando, né? Sabe? Quando ele não estava puxando a minha orelha por alguma coisa. E aí, já chegando nas novas gerações da família, tem também fotos dos filhos de vocês que também estão acompanhando essa empreitada, os bastidores, que nunca é fácil, né? A gente conhecer o outro lado do negócio. E muito bacana saber que a família está envolvida em todas as etapas, né? Vocês, a partir das fotos, conseguem ver em que momento que foi aquilo, qual a inauguração de loja, como é que a família estava operando naquela situação. E a gente chegou naquele momento final do programa em que eu ouço como é Petrópolis sob as lentes dos convidados. Então, Petrópolis sob as lentes de Antônio Correia. Qual é a conquista que mais te traz orgulho envolvendo o Armazém do Grão? Petrópolis tem uma história de supermercadista, né? Então, já teve 2 marcas fortes no Rio de Janeiro, né? Que nasceram em Petrópolis. Um foi a Casa Uenza, né? E o outro foi o ABC. E o Armazém do Grão, acho que é a 3ª marca hoje da cidade, da terra, que vem expandido aí para não só a Petrópolis, como para outras regiões. Então, isso para mim é muito orgulho, fazer parte dessa história.
E como é Petrópolis sob as suas lentes? Eu sou petropolitano, sou apaixonado nessa cidade, desço serra e subo serra todo dia, mas não saio daqui. Petrópolis é uma cidade com grande potencial, tá? Isso no meu ponto de vista, até ponto de vista não, na minha realidade, tanto que eu invisto todas as minhas energias aqui, mas é uma cidade que falta crença, porque o que diferencia uma pessoa de sucesso, uma pessoa de fracasso é a crença, quando você acredita, né? Foi quando meu avô acreditou que sair da roça e vim para Petrópolis ia dar certo, quando meu pai acreditou que montar uma padaria ia dar certo. Eu também acredito que se mais empreendedores, como já tem alguns, acreditar nessa cidade e fazer a sua parte de forma privada, né, melhorar a cidade, não depender só dos órgãos públicos, mas também da sua força de trabalho, da sua criatividade, eu tenho certeza que a cidade vai ser não só a melhor de viver, que já é, mas vai ser uma cidade que vai voltar a gerar muita riqueza para todos que estão aqui. E o armazém é inspiração para muitos. Petrópolis sob as lentes de Antônio Correia. Seu Antônio, que sinônimo que você daria para a família Correia? Como é que você descreveria a família? Pela luta? Ou pela bênção, né? Pela bênção. A minha família acabou tendo sucesso, sinônimo, todos assim, eles, uma palavra que você usaria para descrever a família. Uma família... Todos eles sobreviveram, Mas lutaram e graças a Deus hoje estão todos bem. Eu acho que uma palavra que você queria falar, que chegou a passar pela sua cabeça, foi união. Uma família unida que junto... não foi isso? Muito unida. Foi. E como é que é Petrópolis para o senhor? Como é que você descreveria a nossa cidade? Petrópolis foi a cidade a primeira cidade que eu conheci. E estou até hoje e gosto daqui. Tá certo. Acho que é isso, né? Gostar, extrair o que tem de melhor da cidade. Eu gosto até do bairro onde eu moro hoje na Capela. Ah, tá. Mas eu morei no Castrioto 60 e poucos anos. Então lá eu acostumei com todo mundo. Todo mundo se conhece, né? isso é bom demais. Todo mundo conhecia, todo mundo que mudava para lá, eles se apresentavam. E aí depois agora eu estou afastado de lá há uns 8 anos, né? Uns 7 a 8 anos. Mas onde quer que Mas vai... de qualquer jeito de vez em quando eu vou lá, fico por lá. Mas Petrópolis está no coração, né? Petrópolis está no Com coração. certeza. E Petrópolis sob as lentes Luciana Gal. Como é que você vê o futuro do Armazém do Grão? Então, Carol, a gente tem muita coisa ainda pela frente, né? Muitos planos de desenvolvimento da marca, de tecnologia para trazer, porque a gente está sempre buscando novas tecnologias, buscando inovações, né, para trazer. A gente acredita muito em Petrópolis, então a gente quer trazer o melhor que a gente pode para Petrópolis. Então, todas as novidades no setor de supermercado, a gente busca incessantemente trazer para as lojas. Então, acho que a gente tem muita coisa bacana vindo por aí. E como é que é Petrópolis sob as suas lentes? É a minha casa. Eu não consigo imaginar fora de Petrópolis. A gente já pensou, vamos morar em outro lugar, vamos... Mas é aqui que estão as raízes. Aqui estão as raízes. E, assim, não dá para... A gente não... A gente criou os nossos filhos... a gente nasceu... Estamos criando. A gente nasceu em Petrópolis, tem a nossa história, tem a nossa essência e tá as nossas raízes aqui. Os frutos também. Gente, quero agradecer imensamente a participação de vocês no programa de hoje. Acho que quem assistiu certamente se emocionou, se inspirou, saiu dessa conversa ainda mais motivado e admirando a trajetória de vocês. Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas que fazem aquela história acontecer, pelo menos parte dela, o Antônio frisou bastante, que é uma história escrita por várias mãos, não só pelas de vocês. Eu acho que a gente valoriza ainda mais o empreendimento, aquele negócio, a forma como ele prospera dentro da cidade. Então, tenho certeza de que as pessoas vão querer acompanhar os próximos
próximos passos. Antônio já deu um spoiler da próxima loja que está vindo, 5º Distrito. Certamente vocês vão ouvir falar nas novidades nas redes do Armazém. Obrigada mais uma vez, espero que tenham gostado do bate-papo, que tenham relembrado muita coisa boa. Eu que agradeço, Carol. Obrigado aí, poder colaborar. Quando eu falo colaborar, né, que nossa história realmente ela seja uma história de inspiração, porque não existe sorte. Eu falei que eu gosto muito do Castrioto, né, do bairro. Eu morei muitos anos, mas eu morei primeiro, foi na Capela. Então, quando eu voltei para lá, muitas pessoas lá que era da minha idade, coisa que chegou agora, ele fala assim, que conheceu muito meu pai, né? Gostava de comprar com ele. É porque era um bairro pequeno ainda. Aí acabou conhecendo todo mundo. Vai ter muito conhecido do seu Antônio aparecendo nos comentários, que eu tenho certeza. Então, se vocês quiserem, coloquem nos comentários mensagens de carinho, de apoio para a família, uma história que vocês tenham com eles, da época da panificação, do supermercado. Gente, a gente já estourou o tempo, então vou ter que me despedir. A gente se vê no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigada ao Estúdio Petrópolis, Mude Petrópolis, pelas roupas sempre belíssimas, Cadanes e Chalé do Chocolate. A gente se vê na próxima.